dias eu tenho conversado noturnamente com a professora Algária Matos. A Algária foi minha orientadora no segundo mestrado e no segundo doutorado que eu fiz na USP em filosofia. Eu tinha feito mestrado e doutorado em filosofia da educação na PUC. E a gente mantém aí as nossas conversações filosóficas, alguns anos mais, outros anos menos, por conta dos afazeres, né? Mas esses dias agora estamos com uma folguinha no final de semana. À noite eu perturbei a Algária aí até uma certa hora, deixei ela com insônia, que é sobre o assunto das máquinas. Vocês acho que chegaram a ver, né, que eu fiz o Subjetividade Maquínica, fiz o Semiocapitalismo e depois esse aqui, o Capitalismo 4.0. E em todos eles aparece a questão das máquinas. Eu estava falando para o Algária que eu estou um pouco convencido de que a gente deveria tomar como ponto de partida para conversar uma visão de que as máquinas, elas não são exteriores a nós, elas são produtos nossos que nós incorporamos desde o início para nos tornarmos humanos. Quer dizer, não há uma divisão entre máquina e homem. O homem, ele é o produtor da máquina para poder ser o homem. Então, é porque a própria voz nossa, se a gente olhar pela visão do Agamben, a nossa voz já é maquinal. Ela não é uma voz natural como a dos animais. Ela é uma voz que foi transformada em linguagem e ela nos é ensinada como linguagem. Ela não é um miado, não é um latido, ela é uma voz articulada, ela não é inarticulada. Então, nós aprendemos a falar. Essa criança já aprendeu a falar. Ela aprendeu a falar o quê? A linguagem, mas a linguagem já tem a gramática, já está dividida em semiótica e semântica. Então, é um produto histórico que nós incorporamos para nos tornar humanos. Então, é um produto histórico que nós incorporamos que virou uma segunda natureza, ou uma primeira natureza, porque afinal de contas, se você chegar aos 12 anos e não aprender a falar, você não fala nada, nem grunhir. Né? A história dos meninos lobos estão aí para mostrar isso daí. Bom, mas enfim, se nós somos ciborgues, se nós somos homens máquinas para podermos ser humanos, então nós não deveríamos estranhar o maquinismo. Nós deveríamos apenas começar a olhar como é que este maquinismo se desenvolve em nós. Porque ele é sempre em nós. Ele é nunca exterior a nós. Veja, se você tem uma coisa simples que você faz todos os dias, que são hábitos, repare o quanto que eles têm de maquinal ou de maquinismo nos seus hábitos. E o quanto que a gente não consegue de maneira nenhuma escapar desses maquinismos que são por conta de interfaces que às vezes estão, né, estão postos internamente no modo da gente funcionar a nossa cabeça, né, como máquina.
Então, o ciborgue não é alguém que tem um braço mecânico. O ciborgue é alguém que pensa segundo prospectos maquinais. Quanto não há de maquinal na nossa alma? Essa é a questão. Porque se a gente pensar assim, a gente perde o estranhamento com a máquina e passa a entender o quanto que esta produção de máquinas, ela é algo que se desenvolve, digamos assim, pelo nosso desenvolvimento espiritual. Então, pensando assim, né, eu tenho acompanhado como é que esse desenvolvimento espiritual se dá a partir desses maquinismos que vão se incorporando, né, ao nosso aspecto, digamos assim, puramente humano. Embora a tese seja de que não existe o puramente humano. E nós, de certo modo, mesmo não tendo essa compreensão de que nós somos também máquinas, mesmo não tendo essa compreensão, nós, de certo modo, aspiramos a isto. Quer dizer, a partir do momento que a gente se percebe parecido com alguma coisa como um ciborgue, a gente começa a perceber que a perquisição nossa, a nossa busca é de se tornar cada vez mais ciborgue. A gente tem uma espécie de objetivo, de teleologia em função do ciborgue, em função de nós nos tornarmos máquinas mais do que já somos. Pode parecer muito terrível isso, mas não é. Não é. O que é você potencializar todas as suas ações? Quando você pensa em potencializar todas as suas ações, as analogias que vêm em relação à máquina são muito grandes. E não é à toa que dentro do projeto socialista, você tem a ideia de progressismo a partir da ideia de maquinismo. Veja que o maquinismo está presente no pensamento socialista em todos os sentidos. Os regimes socialistas ou semi-socialistas, eles são tão maquinizadores, tanto no bom sentido como no mau sentido, quanto qualquer outro, às vezes até mais. Até no sentido de purificação, não é? De purificação no aspecto que a máquina vai cometer menos erros. E esta ideia de que a máquina vai cometer menos erros, ela está tão posta para nós, que nós não temos muito, como se diz assim, muito pudor em admitir que somos ciborgues. Quando a gente admite, aparece de certo modo, né, o chamado amor-ódio em relação ao corpo, né? Nosso amor-ódio em relação ao corpo deve muito a esta nossa percepção de que talvez a gente tenha sido ciborgue desde sempre. Então a gente tem uma espécie de amor por conta das potencialidades desenvolvidas e ódio por conta de que às vezes as nossas programações enquanto máquinas dão zebra, né? Nos levam para buracos. Então a gente olha no espelho e o amor-ódio pelo corpo se manifesta, porque no fundo é o amor-ódio pelo ciborgue. Você olha um atleta, né? Um atleta perfeito, né? Você fala assim, nossa, ele é uma máquina. Você olha aquela mulher
linda, espetacular de Hollywood, né? Ah, que maquinão! Veja que as metáforas nossas, elas denunciam este nosso amor-ódio pelo corpo. E a ideia de limpeza, a ideia de que enquanto máquina, nós não vamos ter que passar por aquilo que a parte humana nossa passa, que é a deterioração em forma de fezes, em forma de excrementos. Se vocês forem até aí comigo, vocês não vão se espantar com a criação pelo Estado socialista da Albânia. Quem está governando a Albânia é um socialista. Se não me engano, ele é um primeiro-ministro chamado Rama. E ele nomeou uma inteligência artificial, que é esta moça que não existe. Ela é puramente maquinal, portanto, ela superou o ciborgue. Ela superou o ciborgue. E ela foi nomeada ministra da Albânia. Eu não estou falando que ela é um ajudante de ministra, ela é a ministra. Tá aqui a sol. Qual o papel dela? O papel dela é olhar licitações para aprovar, ver projetos para rejeitar ou aprovar, fazer registros objetivos, de modo a que não haja a interferência humana que causa o nepotismo, a corrupção, os atrasos, o mal-estar burocrático. Aí tá nomeada. A oposição foi reclamar falando que ela não era humana. Aí ficou uma coisa estranha, né? Então vamos dizer que, porque não está previsto na Constituição ser humano. Tá previsto não ser cidadão. Então eles pegaram ela por falta de cidadania. O primeiro-ministro resolveu isso. Não, nós concedemos cidadania a ela porque ela passa numa prova para ser cidadão, aquelas provas que os americanos têm de saber a história do país e tal. Não, ela passa, isso não é um problema. Então, não tem, a Constituição não fala assim, ó, as pessoas para ocupar o cargo de ministro tem que ser humanos, ela fala, tem que ter a cidadania. Pronto, então dá a cidadania para Sol, é o nome dela, a Sol. E a Sol, esses dias, ela apareceu no parlamento, lá na tela, e disse a seguinte coisa, que ela está muito magoada, porque começaram com esse papo de que ela não é cidadã, patati patatá, mas aí ela apresentou o relatório de serviço dela, né? Tantos projetos aprovados, tantas coisas analisadas, tantas coisas. Ela falou assim, eu quero ver, agora eu quero ver se um de vocês aí consegue fazer isso. Qual é a questão toda aí, né? A questão toda é que ela parece ter se livrado do ciborgue, mas ela continua sendo um ciborgue. Por quê? Porque toda a programação dela é feita com dados selecionados por humanos. E, portanto, com todos os problemas, preconceitos e visões dos humanos. Então ela continua sendo um ciborgue. Ela se desfez do corpo. Mas ela não conseguiu se desfazer, porque aí ela se descaracterizaria por completo, do espírito. E o espírito carregou todas as nossas formulações. Por isso, né? É que não, o serviço dela não vai ser neutro. No fundo, né, essa história da Albânia até é interessante, porque o Lenin, ele tinha uma certa ojeriza pelo parlamento chamado burguês, enquanto parlamento que fazia política, né?
Tanto é que ele advogava para o socialismo um parlamento puramente técnico, que resolvesse as coisas de maneira rápida e simples, e o exemplo que ele dava era do funcionamento muito bom na Rússia dos Correios, né? Basta, né? Então, e é um pouco isso, né? Ela é um funcionário público exemplar, faz as coisas de maneira muito rápida, dá a impressão de errar pouco, mas ela é, para usar a expressão nietzschiana, né? Humana, demasiadamente humana, porque a programação dela não tem absolutamente de uma programação angélica. Ela não foi feita pelos deuses, ela foi feita por nós. E portanto, se nós analisarmos cada julgamento dela, nós vamos encontrar a nossa patinha, né, do ciborgue com parte humana. De modo que o problema, ao invés de se resolver, ele se agrava. Por quê? Porque uma coisa é você checar alguém que trabalha em nível humano. Outra coisa é você checar alguém que trabalha em nível maquinal. Só outra máquina vai poder checar, por conta da velocidade com que ela faz as coisas. Então a irresponsabilidade se amplia assustadoramente. Muita gente reclama da irresponsabilidade do capitalismo financeiro, não é? O que é verdade, porque o capitalismo financeiro é a forma de você fazer com que, né, ele tem esta característica, né? Os donos de empresas transformaram as suas empresas em SA, em sociedades anônimas. E a condição de donos desapareceu. Na verdade, há conjuntos de pessoas que têm mais ações da empresa e podem eleger o CEO. E o CEO é trocável, né? A cada reunião dos acionistas maiores, troca-se o CEO da empresa, administra-se aquela empresa, e os acionistas também vão mudando, porque eles vendem e compram ações, a empresa vai mudando também daqueles que são os acionistas. E quando você olha para um feito da empresa, você não consegue mais encontrar uma responsabilidade temporal humana. Você encontra uma responsabilidade temporal quase que inumana, porque troca assustadoramente de proprietários, digamos assim, né? E aí tá os tragédias da Vale, tragédia de Mariana, você não consegue encontrar o responsável. Ah, naquele dia quem que era o senhor? Era tal. Aonde ele tá? Tá aposentado, já morreu. E quem que era? O engenheiro. Quais os engenheiros? Aqueles três. No final, acaba se responsabilizando 3 ou 4 operários que estão ainda lá. É isso que acontece, né? Aí vai indenizar, fica 5 anos na justiça. Ah, mas aí já trocou os advogados da empresa também. Então, o capitalismo financeiro também se torna irresponsável. Mas, se você tem a Albânia querendo substituir esta irresponsabilidade pela irresponsabilidade de um Estado gerenciado pela Sol, por esta moça, eu não sei em que mundo eu quero viver desses dois. O fato é que eu tenho que viver nesse mundo, porque eu não sou tão diferente da Sol. Aí que tá. Ela é a continuação desse ciborgue que eu sou. E é nesse impasse que nós estamos vivendo. Daqui a pouco a gente volta.